O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Dizíamos nós no início da celebração que a liturgia de hoje nos faz entender que Deus ele atua no mundo através dos homens, das mulheres, que Ele, o próprio Deus, chama e envia como testemunho do seu projeto salvífico. Então Deus, Ele quer precisar de cada um de nós, por isso que Ele nos chama. E além de nos chamar, capacita, e além de nos capacitar, nos envia, porque a missão já está dada, porém é dele. Se a missão é dele, ele capacita nós para podermos ir na missão. E a missão, o que significa? Anunciar o reino de Deus, anunciar a boa nova, que é Jesus Cristo. Mas para nós que somos estes enviados, há algumas prioridades que nós temos que ter. A primeira prioridade é a fidelidade a este projeto de Deus, a esse projeto da salvação. Se nós aderimos ao Cristo Jesus, e Ele veio ao mundo para anunciar o reino de Deus, Jesus Cristo veio para anunciar o reino de Deus e trazer sobre nós a salvação, logo nós também aderimos a esta proposta de Jesus, de salvação, e devemos ser fiéis a esta proposta, porque Deus quer a salvação de todos. De todos. Às vezes nós não queremos a nossa salvação, né? Mas Deus quer a salvação de todos. E quando nós formos fiéis a esta salvação, uma das prioridades, nós já estamos começando, de fato, a entender a dinâmica do ser enviado ao mundo, na missão. E a segunda, não agir pelos interesses próprios, pelos nossos interesses, mas agir pelo interesse do reino de Deus. Já inaugurado por Jesus, mas ainda não vivido plenamente por nós, porque ainda não aderimos a esta proposta do reino. Não estamos generalizando, mas as pessoas se conformaram com o mundo de hoje e não mais querem ir ao encontro desse Jesus. É indiferente, para eles é indiferente. Aí que Jesus nos chama, aí que Jesus nos envia. A primeira leitura, o profeta Amós. A primeira leitura traz esse profeta e ele se mostra como aquele que é fiel e também não vive por seus interesses, as duas prioridades do enviado. Ele é fiel à mensagem de Deus, e já vai dizer a primeira leitura, que Deus o chamou e que Deus o enviou para anunciar as maravilhas, denunciar a opressão. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, anuncia sim as maravilhas, as libertações de Deus, mas denuncia também a opressão. E o profeta, ele é chamado nesse contexto, o profeta ele vive para propor ao ser humano
com verdade e coerência, lógico que ele tem que agir pelos esses dois caminhos da verdade e ser coerente naquilo que fala, que é viver aquilo que ele prega, os projetos e principalmente os sonhos de Deus. Deus tem sonhos para cada um de nós, tem planos, projetos, mas quando nós fechamos em nós mesmos, nos fechamos, nós não conseguimos viver os planos de Deus, os sonhos de Deus para nós. E sempre os sonhos de Deus para nós é viver a felicidade. É viver a felicidade no mundo que nós estamos vivendo, lógico, tendo os olhares voltados para o mundo eterno, para o mundo que vem. Por isso Ele quer precisar de nós, e nós temos que nos lançar com toda a confiança nesse Deus que nos chama. Vamos ver também o Evangelho. Jesus nos revela a figura dos discípulos, que primeiro Ele chama, Jesus chama, e depois Ele próprio envia para anunciar o reino e principalmente lutar contra tudo que escraviza o ser humano. Olha o que Jesus faz. Ele chama os discípulos, depois Ele envia os discípulos e dá uma porção do seu poder. Os discípulos experimentam aqui a força do Espírito Santo, uma porção do poder de Jesus, porque eles vão libertar, porque eles vão curar, expulsar os demônios. É uma porção do poder. E olha, meus irmãos e minhas irmãs, nós já temos essa porção do poder de Deus na nossa vida. Nós recebemos essa porção no batismo. Lá no batismo recebemos este Espírito Santo que nos anima, que nos faz realizar as obras de Deus pela fé, lógico, pela fé. Por isso essa fidelidade em Jesus, pela fé. Então nós temos já esta porção, Ele nos dá. E depois Jesus pede para que não nos preocupemos com o que levar, não nos preocupemos com as coisas materiais, mas sim com aquilo que é espiritual. Lógico que as coisas materiais, para nós, no contexto de mundo de hoje, é necessário. O mau uso dessas coisas nos leva aos erros, levam ao pecado. Mas Jesus falou, não se preocupem, anunciem o reino, porque tudo lhe será dado pelo Pai. Tudo será dado pelo Pai. Basta o quê? Acreditar, confiar nesse Deus que nos chama. E além de tudo, estamos sob o olhar de Jesus Cristo. Ele envia, Ele chama, Ele envia, Ele pede para que nós nos preocupemos, porque Ele nos acompanha com o seu olhar. E aquilo que faltar, Ele vai suprimir. Aquilo que faltar na nossa vida, Ele vai vir de encontro, porque nós estamos sob o olhar dEle. Ele é o dono da missão. Nós somos os servidores para ir ao mundo e servir. Aquilo que Paulo vai dizer para nós na segunda leitura. Em Cristo, Ele, Deus, nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o olhar, o seu olhar. Mas aonde? No amor. Então, quando nós praticamos o amor, nós estamos sob o olhar de Jesus Cristo. Apesar que estamos sob o olhar de Cristo todo momento da nossa vida, principalmente quando nós pecamos, principalmente, Ele está olhando para nós, e Ele coloca na consciência de cada um de nós, e nós sabemos quando nós pecamos, porque o próprio Deus fala na nossa consciência, fala no nosso coração. Então, amados irmãos e irmãs, queremos praticar a missão de Jesus? Se respondermos sim, basta viver amor, ter a fé autêntica e não viver pelos nossos interesses próprios, mas para que aconteça a realização do reino de Deus no meio de cada um de nós. E é nesse mundo de hoje que nós devemos ir como a mensagem do amor, a mensagem do Evangelho, para começarmos todos a viver este reino e esta graça de Deus na nossa vida. Que o Espírito Santo nos fortaleça, nos anime para esta caminhada e que possa cada vez mais deixar no nosso coração esse desejo do seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.